que é Anália Franco e a obra espírita, o nascimento dos primeiros asilos ou abrigos espíritas para a infância do Brasil. Eu convido então o Alexandre Ramos de Azevedo e o Marco, que vai conduzir a mesa, apresentá-lo a nós. Você não tem apresentação? Não. Bom dia a todos. Como foi apresentado, sou Alexandre. Eu preciso fazer duas ressalvas, até um pedido a vocês para colaborarem comigo, porque, primeiro, antes de eu vir para cá, ao anunciar para minha esposa, minha filha, ela disse assim: o que você vai fazer lá, Alexandre? Tem certeza que é importante para você? No mês passado eu fui a Natal apresentar um trabalho no Simpósio Nacional da ANPU, um trabalho também fruto da pesquisa que eu desenvolvi, que terminou em 2006. Eu apresentei alguns trabalhos, inclusive vim aqui em 2008 apresentar um trabalho. Apresentei a minha pesquisa na área da história da infância, na área da história da educação. Então eu apresentei no principal evento da área de pesquisa em educação, no PED, no GT de História da Educação, um trabalho sobre... é mais amplo, né? O trabalho não é sobre Anália Franco, mas Anália Franco foi algo importante nessa trajetória. Mas eu, durante um tempo, agora eu estou trabalhando, estou morando em Macaé, fiquei um pouco afastado e nesse ano eu resolvi voltar, pensar num tema para o doutorado. E aí eu comecei a rever a minha dissertação e comecei a ver que eu tinha que ainda divulgar alguns resultados. E eu espero que minha esposa esteja assistindo. Eu digo que, e eu falei isso para ela, é importante que quando nós fazemos um trabalho, nós sentimos a necessidade de divulgá-lo. E eu tenho procurado divulgar esse trabalho. Mesmo que não seja para mim uma situação tão fácil de ficar à vontade aqui. Eu não vou apresentar um PowerPoint, mas acho que nesse sentido vocês ficam em pé de igualdade com os ouvintes da rádio. Então, eu vou ser mais democrático. E, no caso, eu queria dizer que todo o meu trabalho de pesquisa é um trabalho de pesquisa na área de história. Então, eu procuro respeitar aquilo que... a metodologia da história. Eu não faço um trabalho de pesquisa espírita, eu faço um trabalho de pesquisa histórica sobre o espiritismo. E eu acredito que a minha pesquisa, ela nos ajuda a compreender um pouco melhor o espiritismo. Mas eu tenho uma pretensão maior também, que é não só produzir uma pesquisa que ajude a nós espíritas a compreendermos melhor como se dá o processo, a dinâmica do espiritismo, da doutrina, do movimento espírita, mas também eu procuro compreender a realidade a partir do meu objeto. Todo trabalho de pesquisa histórica, o objeto que seja, você está investigando a realidade maior, mais ampla, que de alguma forma eu procuro entender um pouco como a tradição cristã, ela operou através da modernidade. E como, de alguma forma, o espiritismo é filho desse processo histórico, mas tem um pé na tradição cristã. Então, o primeiro trabalho que eu apresentei, o começo de tudo foi em 2003, e eu procurei Eduardo Carvalho Monteiro, e fui bem recebido. Já existia a LIP, eu visitei São Paulo, participei até de uma reunião presencial na época, e tudo começou a partir do livro do Eduardo Carvalho Monteiro, Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. Então a minha pesquisa foi sobre abrigos espíritas, quais são, né, por que os espíritas se motivaram a criar instituições para crianças, obras, né, que foram chamadas obras de caridade. E como essas obras de caridade, elas cumpriram uma função importante na inserção social do espiritismo.
Então, de alguma forma, na minha pesquisa, eu fui encontrar na presidência da Federação Espírita Brasileira, a partir de 1900, o Leopoldo Cirne, e ele vai ser presidente da Federação Espírita Brasileira até 1913. Em 1904 existe um momento ímpar no nosso movimento, que foi o centenário do nascimento de Allan Kardec, e isso mobilizou os espíritas. E Leopoldo Cirne estava à frente da revista Reformador. E toda a minha pesquisa foi feita em cima dessa fonte serial que é o Reformador. E de alguma forma, através do Reformador, a gente vê como, de alguma forma, dentro do contexto social, o Espiritismo, inspirado pela doutrina espírita, mas ele enfrenta situações práticas, que de alguma forma mobiliza ações e de alguma forma faz com que os espíritas procurem estratégias, de alguma forma, de enfrentar, vamos dizer, as perseguições, os combates. E as obras espíritas, ela tem uma função importante nesse sentido. A partir dessas obras, dessas instituições que foram criadas para crianças, para idosos, inclusive na época se falava muito na questão de instituições de hospitais para pessoas com problemas mentais, né? Então são várias as iniciativas. E Leopoldo Cirne, ele levanta a bandeira de fundação dessas instituições. E aí eu vou encontrar, depois daquela pesquisa inicial em 2003, que eu apresentei até um trabalho na Amped em 2003, em formato de pôster, um pouco investigando o que os pesquisadores da história conheciam de Anália Franco. E eu descobri pessoas na área estudando o movimento feminista, falando de Anália Franco. Eu vi pesquisadores estudando a questão da literatura feminina, de revistas que estavam sendo criadas no século XIX, né? Mais para o final também, no início do século XX. Então, a Anália Franco está presente como mulher que escreve, a Anália Franco está presente como professora, então é uma mulher inserida nesse contexto histórico. E nós vamos encontrar, então, nas páginas do Reformador, informações interessantes e importantes para a gente conhecer qual era a participação de Anália Franco nessa história da criação dessas obras. Anália, na verdade, me localizando aqui na minha cola. Anália, a minha história sobre a Anália começa em 1901, quando ela participa da criação da fundação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo. E é importante entender que até ali a Anália tinha desenvolvido uma obra no campo da literatura, no campo do magistério, mas a partir dali a principal obra de Anália Franco é a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Entender que essa associação, ela o tempo todo foi uma instituição laica, que de alguma forma não professou o espiritismo através, né, dessa associação. E junto com a Anália Franco a gente encontra um personagem que poucos conhecem, mas Francisco Antônio Bastos, o marido dela, uma pessoa muito importante para a história do espiritismo. Vamos dizer que em termos de atuação, em termos de movimento espírita, era Francisco Antônio Bastos a ponte de Anália Franco com o movimento espírita. Antes mesmo, e esses personagens eles vão aparecer no Reformador, na minha pesquisa. Primeiro, a gente vai encontrar Francisco Antônio Bastos lá em janeiro de 1903, aparece numa lista de pessoas que haviam adquirido antecipadamente uma edição especial das obras de Allan Kardec, que a Federação estava publicando, né, ou distribuindo.
não acredito que estaria editando na época, né, Jader? Em 1901, acho que a Federação não estava editando obras. Mas estava lançando uma coleção especial de obras de Allan Kardec e o Francisco Antônio Bastos aparece nessa lista. Depois, em março de 1905, o Francisco Antônio Bastos aparece como membro da diretoria do Centro Espírita de São Paulo, que foi uma instituição muito importante em termos de atuação de unificação do movimento espírita aqui em São Paulo. Essa e outra, assim como outras instituições, mantinham um jornal chamado A Nova Revelação. E todos aqueles que vão estudar o espiritismo através de jornais e revistas vão entender o papel importante desses jornais. O Reformador teve um papel importante. E a gente vê que os jornais e revistas eram verdadeiramente meios de comunicação. Notícias que eram publicadas num jornal espírita ou espiritualista na Europa era replicado no Reformador. Notícias que eram publicadas em jornais locais aqui do espiritismo eram trazidos às páginas do Reformador, mas isso era um circuito. É claro que a minha fonte de pesquisa serial foi o Reformador, mas eu entendi que o Reformador não era só o órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira, que começou a circular em 1883 e não parou de circular até hoje. É uma importante fonte de pesquisa. Até aqui, então, a gente não vê ainda a Anália Franco nas páginas do Reformador. Ela aparece em 1º de novembro de 1905. E a gente sabe que Anália e Francisco Antônio Bastos, a gente sabe a partir da pesquisa do Eduardo Carvalho Monteiro, que eles se casaram em 1906. Mas Francisco Antônio Bastos já estava ali junto com a Anália Franco. Não se sabe exatamente quando, ou pelo menos eu não sei, né? Mas me parece que ele está ali desde os primeiros tempos da Associação Feminina Beneficente Instrutiva. A Anália Franco aparece no Reformador em 1º de novembro de 1905, quando é publicado um comentário sobre o novo manual educativo para nossos filhos, saído das oficinas tipográficas da voz maternal, que a infatigável evangelizadora Dona Anália Franco dirige. A Voz Maternal era um órgão de divulgação da Associação Feminina Beneficente Instrutiva do Estado de São Paulo. Em 15 de dezembro de 1905, é noticiado no Reformador um relatório dessa associação, onde, nesse momento, a Anália Franco é apresentada nas páginas do Reformador como infatigável evangelizadora, como infatigável preceptora, ainda não responsável por uma obra humanitária de fôlego. E a gente não tem ideia do quanto, porque algumas pessoas, a gente sabe que a obra ela aparece e demora para ser conhecida. No caso de Anália, o que eu vi é que a obra de Anália Franco, ela de alguma forma ela se torna conhecida dos espíritas muito rapidamente. Anália Franco e Francisco Bastos, ainda nesse momento, são duas personalidades não vinculadas do ponto de vista ali da minha fonte primária, né? Atuando em espaços diferentes. O Francisco no Centro Espírita de São Paulo e a Anália na Associação Feminina Beneficente Instrutiva. E nós temos... mas em 15 de novembro de 1906, Agripino Veado comunica a suspensão da publicação da revista Espiritismo e agradeceu a alguns confrades que haviam colaborado na mesma, dentre os quais figura o nome de Anália Franco. Então aí aparece a primeira notícia de Anália Franco confrade, né? Ou seja, Anália Franco espírita. E mais adiante, em 1907, em fevereiro, um novo comentário sobre aquele novo manual educativo para nossos filhos apresentará Anália Franco como irmã em crença.
Eu não vou mais olhar para lá, para não me prender, porque o tempo está se esgotando. Então, o que a gente vai ver acontecer de lá para cá vamos dizer, vários centros espíritas já conhecendo a obra da Anália Franco, homenageando-a com nomes de serviços, principalmente aqueles serviços que eram voltados para assistência de crianças. E mais adiante, quando a Anália Franco se propõe, junto com Francisco Antônio Bastos, a criar um Instituto Espírita, o Instituto Espírita Natalício de Jesus, ela realmente ganha maior projeção dentro do movimento espírita, através daquela fonte que eu consultei, que foi o reformador. Então, de alguma forma, a minha pesquisa ela vai dizer que a Anália Franco ela é espírita, as pessoas reconhecem a Anália Franco como espírita, ela sofre perseguição por causa disso, mas de alguma forma a primeira instituição que ela aceita participar no sentido de criar uma obra social para a criança, intitulada como uma instituição espírita, foi o Instituto Espírita Natalício de Jesus. Mas isso, quem estava preocupado com a criação de uma obra espírita era Leopoldo Cirne ou outros espíritas. Outros espíritas, através da história, também ficaram preocupados com a imagem do espiritismo. De alguma forma, a imagem social do espiritismo. A Anália Franco, pelo que eu entendi, ela não estava muito preocupada em criar uma imagem social do espiritismo. Ela estava preocupada em realizar a obra que ela se propunha a fazer. E essa obra foi principalmente através da Associação Feminina Beneficente Instrutiva. A minha investigação era em busca dos abrigos, dos asilos para crianças. Algumas pessoas acham que eu pesquisei as creches, mas não. Creches são instituições de educação infantil que a Anália, segundo Kishimoto, uma autora da área de educação infantil, ela é a primeira a usar no Brasil e a criar instituições com esse nome, creche, pré-escola. Então ela é uma pioneira no campo da educação infantil. Mas a minha busca era sobre a obra espírita, essa obra que tinha uma função social importante para mim. Muitos espíritas, de alguma forma, com boas intenções, trabalharam nessa direção, de trabalhar a visualização do trabalho espírita como colocando em prática o entendimento que tinham daquela máxima, que a fé sem obras é morta. Mas me parece que a partir o Instituto Natalício de Jesus era para ser uma escola. Ele não teve uma vida longa. Desde o início ele começa a funcionar como asilo, como orfanato, um pouco na característica que depois, mais tarde, o Francisco Antônio Bastos, depois da morte de Anália Franco, a desencarnação dela em 1919, ele realmente vai fundar uma instituição espírita no Rio de Janeiro chamado Asilo de Órfãos Anália Franco, hoje Lar Anália Franco, que fica no bairro do Riachuelo, lá perto do Meia, no Rio de Janeiro. Eu tinha muitas coisas a falar aqui, A pesquisa foi um pouco extensa, mas eu acho que quem se interessar mais pode buscar o texto, o texto final, que eu vou fazer algumas modificações, alterações, até atendendo sugestões que a comissão do evento fez, sugestões bastante pertinentes. Eu pretendo apresentar um texto mais acolhendo tais sugestões. Essa é a minha... E eu espero que vocês me perguntem para eu poder falar outras coisas. Um trabalho muito interessante do Alexandre, que obviamente
com essas modificações também será publicado, esperamos, né, na próxima edição do Enem do ano que vem. Abrimos agora para perguntas e comentários. Fala bem diferente. Muito próximo. Bom dia a todos, meu nome é Wellington. Você fala da posição feminista da Anália Franco. É uma posição pessoal em defesa da mulher que era colocada em segundo plano, ou era realmente uma defesa política de inserção dessa mulher no mercado de trabalho, no mercado político, social? Qual foi a visão que você percebeu dela? Espero que uma apresentação, espero que minha esposa tenha me ouvido e que eu justifique a minha vinda, né? E eu vou anunciar que em outubro eu vou apresentar um trabalho, ela não sabe ainda. Agora ela é uma mulher preocupada com seu tempo, não só feminista, mas ela defendeu as ideias republicanas. E eu entendo que a visão de laicidade de Anália Franco é um pouco uma visão que eu busco hoje entender, que é uma laicidade, porque o Estado precisa ser laico, mas não é uma laicidade que é contra a religiosidade. A laicidade que a Anália Franco defende e outros defenderam era para que não houvesse uma religião dominando o campo que não deveria ser dominado por ninguém. Tem que ser um campo plural. Os espíritas, né, principalmente a federação, ele foi, do ponto de vista da educação, sempre defendeu a tese da escola pública laica. Até hoje, até recentemente, o CERJ também tem essa postura de defender a escola pública laica. Mas muita gente acha que laicidade vem em oposição à religião. Não, a laicidade ela tem que ser o respeito às diversas correntes. E era isso que a Anália praticava. Mas tem uma ex-interna do lar da obra de Anália Franco, que conheceu a Anália e que publicou um livro, um depoimento, e que ela deixa bem claro, isso está no texto, bem claro qual era a situação que vivia aquela instituição. Ela disse assim, em Minas Gerais, era uma instituição laica, mas a gente tinha religiosidade. E aí, nesse depoimento, que foi publicado na década de 80 aqui pelo Arquivo de São Paulo, me parece, ela fala sobre essas questões num certo tom de mistério. Porque a gente sabe que o espiritismo era praticado ali, inclusive com reuniões mediúnicas, que muitas das internas, as mais velhas, participavam dessas reuniões mediúnicas, mas não se podia falar. A obra de Anália, só por ela ter sido reconhecida como espírita, teve tanta oposição. Eu acho que a Anália não quis expor tanto a Associação Feminina Beneficente Instrutiva, e por isso continuou praticando o trabalho de educação que ela se propunha fazer, e colaborando. Inclusive, ela depois ela aparece no Reformador como presidente de uma instituição que sucedeu aquele Centro Espírita de São Paulo. Eu tenho o nome no meu trabalho, de memória não me lembro. E ela aparece como presidente. Me parece que precisaram de Anália Franco para, de alguma forma, unir os espíritas, e ela aceitou ser presidente dessa instituição, que tinha um papel federativo aqui em São Paulo e que se confederava com a Federação Espírita Brasileira, sempre trabalhando junto com a Federação Espírita Brasileira. Vamos agradecer. Eu quero também agradecer em nome do CCDP, se a Júlia me permite aqui, a sessão do trabalho do Alexandre, né? Inclusive eu verifiquei aqui que ele agradece o Eduardo Carvalho aqui na abertura da dissertação dele. Obrigado, viu, Alexandre? Muito agradável, e poderíamos ficar aqui falando muito mais, porque é um tema muito interessante mesmo. Mas o tempo não nos permite, nós vamos fazer. O Leopoldo Cirne, e ele vai ser presidente da Federação Espírita Brasileira até 1913. Em 1904 existe um momento ímpar no nosso movimento, que
foi o centenário do nascimento de Allan Kardec.